Então, a nossa primeira questão, né, da noite é: qual a prioridade da prece? Lembrando que a prece, né, algumas pessoas usam o termo oração, outras de reza, né, pensamento profundo, alguns até como meditação, que também pode ser tomada com esse termo. Qual a prioridade que essa prece, essa reza, essa oração tem no nosso calendário diário? Né? Cada um vai pensar: em que momentos eu faço a minha prece? Em que momentos eu oro a Deus? Só na hora de dormir? Muitas vezes já estou cansado, né? Passei um dia daqueles, mal faço o Pai Nosso, né? Ou outra oração que às vezes alguns já estão acostumados, e durmo, no final nem termino a oração. Outros têm o costume de, tanto anoitecer quanto ao amanhecer também, agradecer pelo sono, né, que foi proporcionado, agradecer por ter uma casa, né, tá dormindo numa cama, onde muitos irmãos nossos às vezes não têm cama, ou estão em camas de hospitais, ou de presídios. Então a gente tem muito a agradecer. E durante o dia, quando acontecem os imprevistos, quando acontecem situações inusitadas, como é que está, né, a nossa forma de orar, de se conectar com a divindade? Aqui eu trouxe alguns exemplos de Jesus. Jesus e a oração, né? A sua fama estava se divulgando cada vez mais, né? Logo que foi percebido, né, toda a potencialidade do Cristo, começaram a muitas pessoas a procurarem por ele, né? Grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo, para serem curadas de sua enfermidade. Mas ele, em muitos momentos, se retirava para os desertos e ali orava, segundo Lucas. Aconteceu também, né, que ele subiu a montanha para orar e orou continuadamente durante toda a noite a Deus. E quando se fez dia, ele chamou os seus discípulos para junto de si, e deles ele escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Então, antes de realmente fazer a escolha daqueles que o seguiriam, ele orou, ele entrou em comunicação com Deus, né? Pedindo ao Pai Maior que o orientasse. É bom só lembrar, né, que nós, na doutrina espírita, colocamos Deus como um ser superior, né, infinitamente bom e justo, e Jesus também como filho, não sendo as mesmas pessoas, né? Então, para que ele pudesse escolher essas 12 pessoas, ele orou. Agora, pela manhã, tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário, e lá ele orou, quando já estava próximo da sua crucificação. Ele também orou. Não quer dizer que ele só orou nesses momentos. É que eu colhi alguns momentos importantes, né, que estão na Bíblia, dos momentos em que ele orou. E quando ele despiu as multidões, ele subiu a montanha sozinho a fim de orar. Agora, quando a tardinha veio, ele estava lá, só, orando. Esse momento em que João Batista tinha também falecido, e aquilo marcou muito para Jesus, que tinha um grande carinho por ele. Então ele também se afastou. Primeiro ele atendeu as pessoas, mas depois ele se afasta e vai orar. Aí nós percebemos que para Jesus oração era hábito, era costume, era costumeiro. Jesus sendo um dos espíritos de maior potencialidade, de maior pureza que esteve aqui no planeta Terra, usava da oração o tempo todo. Imagina nós como precisamos também da prece continuadamente para nos ajudar. E será que nós usamos todo momento? Aí a frase, a oração não é tanto uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Muitas vezes a gente fala, não tenho tempo de orar, porque pensa
que para orar, né, eu preciso muitas vezes me isolar, ou eu preciso estar sentado, ou estar num lugar diferenciado. E a oração acontece a todo momento quando eu foco em Deus, quando eu foco em algo bom que deve acontecer. Bom, geralmente a gente ora e faz a prece quando? Para agradecer à noite, o dia, amanhã, mas também nos momentos em que a gente se encontra em dificuldade. Quando a gente tem algum problema, ou quando alguém que a gente gosta tem algum problema, vai chegar um momento que a gente vai fazer oração até para quem a gente não gosta. Que aí a gente já está bem mais evoluidinho, né? Aquelas pessoas que a gente às vezes tem dificuldade de convivência, são as que mais a gente precisa fazer oração para elas. Porque muitas vezes não são elas que são difíceis para nós, nós é que muitas vezes somos difíceis para elas. Então é importante a gente também refletir e pensar sobre isso. Qual a origem dos males? Qual a origem dos problemas da vida que a gente tem? Segundo o Evangelho, existem duas questões que fazem com que nós tenhamos as nossas dificuldades, as turbulências da nossa vida. Umas, porque nós estamos numa sociedade, né, num planeta em que ele está ainda de expiação, um planeta de expiação e provas, né? Que nós temos nossos resgates, então acontecem situações difíceis, calamidades, catástrofes, e a gente está próximo, também acaba sentindo aquela dor, aquele sofrimento, aquilo nos abala, né? Ontem, uma situação próxima de uma escola, perto da nossa casa, né? Um casal, um senhor, né? Em desequilíbrio, acabou matando a ex-mulher. Claro que isso mexe com a gente, né? Quem é sensível, quem tem um sentimento maior de amor a Deus e ao próximo, claro que mexe. Então, vamos fazer uma prece para que Deus ilumine esta pessoa, né? Que ela não vá por esse caminho, não é por esse caminho que a gente consegue o amor das pessoas. Então, existem situações múltiplas desta e outras dimensões. Mas também, né, já pelo fato de estarmos aqui nesse planeta, é porque nós somos espíritos renitentes nos erros, nos vícios. Então, a gente precisa se melhorar. A gente precisa se libertar de muitas características ainda que não são boas. De raiva, de inveja, de orgulho, de vaidade, de ciúme. São muitas coisas que ainda no nosso planeta existem e que algumas ainda estão em nós. E nós precisamos, como dizia Santo Agostinho, né? A hora de dormir, fazer uma revisão do nosso dia e pensar principalmente no que nós precisamos nos melhorar. E o Evangelho vem nos dizer que não só à noite, mas durante o nosso dia todo. Às vezes lá na minha família, na minha casa, de repente, por uma situação qualquer, eu recebo a grosseria de alguém, de um filho, de um marido, de um irmão. Faz uma prece naquela hora. Ao invés de ficar, né, já retomando, né, porque o nosso orgulho já manda o quê? Bateu numa face, já você bata na outra. Isso é o que o nosso orgulho manda, o nosso ego, o nosso espírito, né, o velho que está dentro de nós, né, que não quer se modernizar. Aí a doutrina vem e diz, não. Se uma pessoa chega já braba, rancorosa, com raiva, ela precisa mais da nossa oração. E nós também. Para que a gente tenha equilíbrio. Para poder aguentar, sem querer revidar. Sem querer que aquele irmãozinho, né, seja lançado para fora do lugar onde eu esteja. Não é por aí. Pelo contrário, nós temos que rezar para aquele irmãozinho se equilibre, que a gente se equilibre e que a gente possa, se abraçar e se ajudar. Porque pode ter certeza, as pessoas que estão em desequilíbrio são os nossos irmãos que mais precisam de prece. Inclusive nós, quando estamos em desequilíbrio. E o desequilíbrio não ocorre só à noite, na hora de dormir. Ou só de manhã, quando a gente acorda. Geralmente, nesses momentos, a gente até, né, quando acorda, até já está mais tranquilo. É durante o dia, orai e vigiai. Orai a todo momento.
Então, como é que a prece pode influir para minimizar esses males, para diminuir esses males? Nos dando equilíbrio. No momento que a gente entra no estado de prece, em que nós emanamos energias, né, de bem, de harmonia, de conciliação, o nosso espírito se acomoda, e não só o nosso espírito, né? Quem estuda sabe que nós temos um fluido universal que transmite essas energias, e que, como ela transmite as energias que não são boas, ela também transmite as boas. Por isso que nós devemos vibrar no bem. É só pensar, se num determinado local chega alguma pessoa desesperada, chorando, nervosa, pode não falar nada, já o ambiente se contamina, é a energia. Mas se ao contrário chega uma pessoa calma, tranquila, e diz, olha, calma, vamos pensar melhor, vamos fazer uma oração, vamos vibrar no bem. Quanto mais pessoas oram, quanto mais pessoas fazem a prece no bem, mais energias, né? Mais transmissão do bem, ela se amplia e o bem toma conta. É que ainda a gente não sabe esse poder que nós temos, e quando nós fazemos a prece em grupo, essa energia é muito maior. É só vocês perceberem, a casa espírita, além de ser uma escola, ela também é um hospital, que ela nos trata. Quando a gente vem na casa espírita, pelo menos a maioria das pessoas, e eu me incluo, às vezes eu chego não muito bem, mas quando eu saio ótima. Por quê? Porque a energia que as pessoas estão pensando ali, né? Mesmo aquelas que dependem, mas ela está pensando nela para se melhorar. Mas se ela está pensando em se melhorar, ela está pensando no bem. E se ela está pensando bem, as energias que estão transmutando junto com a espiritualidade, nos ajudando, nos dando força, energia, são do bem. Aí nos fazem bem. É só a gente pensar. Quem a gente gosta de fazer visita? Pessoa que só reclama ou pessoa que é tão autoastral, né? É uma pessoa que já é uma prece em vida. A gente fala com ela, só dá conselhos bons. Eu falo lá e reclamo de uma coisa, ela diz, não é bem por aí, veja pelo outro ângulo. E mesmo, você errou, não faz mal, errou agora, mas você tem capacidade de se melhorar. Gente, essa é a ação da prece. É de nos estimular, de nos fazer melhor, né? Então, existem os males da vida? Existem. Dá para melhorar? Claro que dá. Partir do pressuposto de que o bem e a felicidade está em mim. Quando eu começo a jogar no outro, né? Ah, mas o outro não me deixa ser feliz. Mas é você que constrói essa felicidade. O outro está ali, muitas vezes até como resgate. Quando você é tão feliz, tão alegre, essa alegria transborda. Quando a gente ouve o Chico, não é tão gostoso, gente? Às vezes a gente não está bem, às vezes assim, quando eu não estou bem, eu gosto de pôr lá um vídeo do Chico. Nossa, aquilo me faz um bem. A minha sogra que chegou a conhecê-lo, ela disse que ele era aquele bem, você chegava perto dele, não precisava nem falar, você já sentiu bem. Por quê? Transmitia amor e alegria e bem, né? Transmitia alegria. Era uma pessoa que estava sempre de bem humor, mesmo já com a idade, a gente vê nos vídeos, está lá. E tudo isso, gente, também é prece. Prece é atitude de vida, não é? É o pensamento que a gente emite. Tá aí. Bom, qual deve ser a melhor forma de orar? Até no vídeo, no primeiro, na importância da prece, eu pus uma mocinha e ela está lá, né, com as mãozinhas postas. Muitas pessoas que vêm da religião católica, né, têm esse costume de postar as mãos, de se ajoelhar. Precisa ser assim a prece? Não. Mas se te faz bem, como diz no próprio Evangelho, né? Se te faz bem, se você gosta, faça. Mas não precisa, porque a oração é algo que vem aqui, da minha vibração energética, do meu cérebro, do meu pensamento. Posso estar sentada, posso estar deitada, posso estar andando. Eu posso dar ida da minha casa para o trabalho, ou do trabalho para a minha casa, ou da minha casa para o centro, ou agora do centro para a minha casa. Continuar nessa energia. Posso orar sozinha, posso orar em grupo, posso fazer a prece em grupo, que é muito mais proveitosa,
né? Mas também posso fazer a oração pensando só em Deus, né? Na questão de você poder fazer uma meditação, né? Existe até várias sugestões de meditar. A oração é uma meditação. O que é a oração e a meditação? É uma ação da nossa fé, né? A nossa fé impulsiona uma boa oração, uma boa meditação. E uma boa meditação, você pode simplesmente colocar uma música de fundo bem suave e pensar, falar baixinho lá no teu cérebro, Deus, 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 pedindo que Ele esteja com você nos momentos mais difíceis. Gente, embora muitos pensem, será que isso dá certo? Dá certo. Você está vibrando numa energia acima da nossa. Você está conseguindo chegar um pouco mais alto do que o nível em que nós estamos. Então é importante. Nessa forma de orar, não tem uma forma específica. Agora, adianta eu falar um monte, que eu até me perco no que eu estou falando, no que eu estou expressando? Não, não é por aí. É pelo pensamento. Muitas vezes uma palavra e Deus já entende. Preciso também, no momento de orar, esquecer qualquer sentimento de raiva, de ódio, de inveja que eu tenho de outra pessoa. O perdão tem que estar em mim. Lembrando novamente, o outro não é responsável pela minha felicidade. O outro só me atinge se eu deixo. Se eu estou frágil, eu estou precisando de mais prece. Eu estou precisando vibrar na energia mais elevada, né? Numa transmissão de pensamento que alcance a espiritualidade superior, que eu consiga ouvir meu anjo guardião, que eu consiga ouvir a espiritualidade superior a me soprar qual a melhor forma de sair daquela situação. Então, a qualidade principal da prece, segundo o capítulo 22 e 23, que eu utilizei bastante, mas também utilizei outras fontes, mas esse aqui especificamente do capítulo 22, que a principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, né? Nem luxo de epípetos, né? Ficar falando frases de efeito, como muitas vezes o próprio Pai Nosso, né? Às vezes a gente ensina para os nossos filhos, e é importante, às vezes não tem que ensinar a prece. Só que eu lembro que foi assim que eu aprendi a fazer. Tem que fazer o Pai Nosso antes de dormir. Nossa, a gente corria para aquele Pai Nosso quando eu estava com sono, principalmente na adolescência, né? Fazia porque tinha que fazer, não estava minha mãe e meu pai lá, mas a cultura, né? A educação, isso que é importante, mesmo que não seja aquele Pai Nosso, mas sai metade de um Pai Nosso, sai. E eu fazia correndo, no final já nem sabia mais o que eu estava fazendo. Depois a gente vai vendo, não. Se você for fazer o Pai Nosso não sentindo o Pai Nosso, só diz, meu Pai, boa noite, né? Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo que foi bom e muito mais agradeço pelo que não foi, porque com certeza muita coisa eu aprendi com o que foi ruim, né? A ter tolerância, a paciência, a perdoar, a me melhorar. Então, que são netos, são meros adornos de lantejola, se eu não tiver atenção no que eu estou falando. Lembrando que a prece é uma conversa. Não é? Quando eu converso com alguém, é um diálogo, eu converso com o outro na língua que o outro possa entender, não é isso? E converso com o outro na forma que a gente se entenda. Então, com Deus também é assim. Aí também tem pessoas que dizem, mas se Deus, né, sabe de tudo, né, onipresente, onipotente, eu não preciso nem rezar para pedir a proteção, porque Ele sabe que tem que me proteger. Também não é assim, né, gente? Porque quando a gente faz a oração e a prece, novamente, nós estamos fazendo o contato. Imagine, vamos pensar aqui nós, os nossos pais. A gente não precisa, claro, lembrar os nossos pais do que a gente precisa como filho, né? De carinho, de aconchego, até de educação e limite. Mas às vezes a gente, né? Vamos pensar nós lá, criança, a gente não pediu o colinho do papai e da mamãe?
A gente não queria que o papai e a mamãe estivessem do nosso lado, a gente não pedia, vem comigo, me dá a mão, né? Queria comprar alguma coisa, uma roupa, vamos comigo junto. Eles sabiam que a gente queria, mas eles também nos dão um pouco de autonomia, mas ao mesmo tempo estão ali olhando. E é importante o diálogo, a conversa. Não porque Deus precise tanto conversar conosco, mas nós precisamos estar todo o tempo conversando com Ele, dando as mãos para Ele. Para que a gente, nesse emaranhado de energias negativas que ainda residem no nosso planeta, não nos sufoquem. Né? Claro que nunca Deus vai esquecer da gente, mas é importante. Então a oração deve fazer refletir. A oração para nós também é reflexão. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11, 24. O Evangelho traz assim. Você vai fazer a sua oração, quando é uma oração de pedido, nós já vamos ver aqui na sequência, né, alguns tipos de oração, quando eu peço alguma coisa. Só que às vezes tem gente que diz assim, mas eu rezo, e o que eu peço não acontece? Então tem duas situações aí. Ainda bem que você está rezando, né, que podia estar pior ainda a questão. E outra, se aquilo que você está pedindo não está acontecendo, é porque o que você está pedindo não é o melhor para você. Peça para o seu pai, peça para a sua mãe, para você lá naqueles dias mais frios do inverno, para você pegar um pote de sorvete e se lambuzar lá fora no sereno. Eles vão deixar? É gostoso o sorvete? Pelo menos assim para quem gosta, né? É gostoso, para mim, eu adoro. Mas eu sei que no inverno... ficar desagasalhado. Então, puxa, eles sabem o que é melhor. Tomar as vacinas. Puxa, tomar injeção, né? Tem gente que tem pavor de injeção até hoje. Não é bom, mas é preciso. Então, nosso Pai sabe o que é melhor para nós, gente. Então, às vezes, o que você pensa que é um mal, é um bem. Às vezes, aquilo que você pensa que vai te prejudicar, lá na frente você vai ver. Puxa, aquela situação difícil me fez uma pessoa melhor. Né? Aquela doença naquela época, hoje eu sou uma pessoa que penso muito diferente, me cuido mais, cuido até dos outros, agradeço pela vida que tenho. Puxa, aquela situação de falta de dinheiro, nossa, mas hoje eu sou uma pessoa mais comedida, não gasto tanto. Eu penso o que é desejo, o que é necessidade e o que é desejo. O que eu necessito e o que eu tenho vontade só de ter. Então, eu prezo, eu cuido e também cuido das coisas, cuido das pessoas. Então, nós temos que perceber que a oração é importante, mas nem sempre aquilo que a gente pede a gente vai conseguir. Porque se a gente não conseguir, porque não é o melhor para nós. Ou não é naquele momento. Né? Não deixe de pedir. O que Deus concederá aquele que ora? Puxa, mas se eu estou pedindo, né? Até... é importante a gente perceber que às vezes as pessoas pedem, eu quero ganhar na loteria, mas eu quero ganhar na loteria, mas eu vou ajudar muita gente, né? Mas será que o dia que tiver com todo aquele dinheiro vai ajudar muita gente mesmo? Será que daqui a pouco não come? Não, mas esse não, porque esse não quer trabalhar, não quer nada com nada. Esse não, porque esse tem que aprender. E a gente acaba, né? Então, puxa, naquele momento, não é bom. Se você não tem, é porque não é bom para você. O que quem ora recebe, gente? Quando a gente ora mesmo com o pensamento de um espírito que quer se evoluir espiritualmente, nós vamos receber paciência, né, para enfrentar. Tem situações que nós precisamos resgatar e que às vezes demoram anos, às vezes demoram quase que uma encarnação. Então, o que a gente tem que pedir? O que a gente vai conseguir? Ter paciência. Eu sempre digo lá em casa que a nossa vida é um exercício de paciência, porque nós somos intolerantes. Então, a gente tem que aprender a ter paciência, a ser grato até as questões mais difíceis, porque elas nos ensinam muitos valores, né? A ter mais confiança, a ter coragem, né? A ter coragem de... É interessante que essa semana no nosso grupo de estudo, lá no Antônio de Pádua, uma das pessoas que participam, ela comentou e todo mundo ficou meio assim, até assustado quando olhou para ela,
de uma situação que ocorreu com ela. Há mais de 10 anos, ela sofreu um atropelamento. E esse atropelamento atingiu o rosto dela e ela ficou desfigurada por 5 anos tratando daquele rosto. E ela só lembra que na hora do acidente, ela não conseguia mexer nada no corpo e ela fez uma oração. Olha, e pediu para Deus que ela ainda queria viver porque ela tinha os filhos pequenos, que ela precisava viver. E quem diz que viu aquela pessoa, né? Talvez pensasse, essa daí, né? Já era, já fez o que tinha que fazer. Mas ela superou. E se você olhar no rosto dela, você não vê cicatriz. Hoje ela faz um trabalho maravilhoso de filantropia. E ela ficou, desde aquele momento, no momento que ela tinha consciência, pedindo para Deus, não me deixe morrer. Né? Eu ainda tenho, né, coisas para fazer. Gente, isso é uma prece, uma rogativa. E o que ela recebeu? Paciência para aqueles anos que passaram, coragem para superar, né? E está lá. Se ela não conta, ninguém diz. Daí a gente fala, e você vai desconfiar do poder superior de Deus? Para quem faz a prece com fé? Para quem faz de coração limpo, como, né, a nossa amiga Vera leu aqui, a prece de início, né, o livro de abertura? Não, gente, quando o nosso coração está puro, limpo, ele está ali massacrado, pedindo ajuda, pedindo socorro. Quem não socorre alguém quando nos pede socorro, dentro das nossas possibilidades? Imagine Deus, a espiritualidade superior. Né? E também Deus nos concede os meios de se tirar por si mesmos das dificuldades, né, de ter uma ideia, mediante ideias, que fará que surjam os bons espíritos que nos surgiram, né? Deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, eles nos sugerem algumas questões e a gente começa a pensar. Eu sempre digo que muitas vezes, quando a gente vai dormir e tem um problema e a gente realmente se debruça na oração, a gente pede com amor, com profundidade, pode ser que quando a gente acorda no outro dia a gente não tenha resolvido, mas já vai ter se acalmado e vai ter também mais ideias e soluções para resolver. Se não conseguir resolver, como é que eu vou conviver com essa situação de maneira harmônica? São os espíritos que nos protegem, nossos anjos, nosso anjo guardião, os mentores, que nos orientam. E claro, né, a gente tem que procurar ajudar a gente mesmo. Se tudo que a gente pedisse a gente conseguisse, ou já viesse, né? Às vezes também dizem, mas por que se Deus é tão bom, põe um anjo da guarda, né, para nos ajudar? Por que ele já não fala para nós o que a gente tem que fazer? Porque daí o mérito não é nosso. O mérito é do nosso anjo guardião. Nós temos que nos melhorar, nós temos que reparar em nós as nossas deficiências, nós temos que ter amor pela vida que Deus nos deu, por esse corpo, né? Seja ele qual for, por tudo que temos, pela família. A família é o nosso primeiro grupo de convivência, alguns de muitos resgates, e é ali que a gente tem que estar. Né? Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Está lá no Evangelho. Ação da prece, né? Transmissão do pensamento, como nós já falamos, a prece é uma invocação, eu invoco, né? Eu chamo para conversar, eu chamo para desabafar, eu chamo para agradecer. É uma transmissão de pensamento. Pode ter por objeto, né? Um pedido. Vamos pensar na gente. Qual tipo de oração será que nós mais fazemos? Pedido, agradecimento ou glorificação? Pedido a gente pede, né? Como a gente pede? Será que a gente lembra de agradecer? E de glorificar, né? Quando eu estou passando pela rua, agora começa, né, a primavera, as árvores floridas e os pássaros cantando. Gente, que maravilhoso esse som, que maravilhoso essa árvore, esses animais, né? Esse clima. Como Deus é maravilhoso, que Ele transmuta uma estação pela outra que são necessárias, os animais, as plantas. Será que a gente glorifica? Será que a gente pensa dessa forma? Né? Glória,
a tudo de bom que nos é dado, a começar pelo oxigênio, né, que estamos todos aqui recebendo. Ainda, né, não se fez nenhum tipo de imposto para esse oxigênio que respiramos, né, que não dá para guardar em saquinho. Olha como Deus é maravilhoso. Está aí, todo mundo respirando livre. Claro que às vezes nós mesmos poluímos o nosso ar, né? Então temos que cuidar. Que também cuidar do meio ambiente é glorificar a Deus, o que Ele nos deu. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, né? A oração, ela é essa transmissão de pensamento. Claro que mediada por Deus e pela espiritualidade. Posso orar por um encarnado, por um desencarnado, né? É bom sempre orar também no centro, né? Aqui, aproveitar aqui esse momento, fazer prece pelas pessoas, novamente, pelos encarnados, pelos desencarnados, aqueles que a gente convive bem, que a gente gosta, e por aqueles que a gente não tem muita afinidade. Estamos todos encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço e é o veículo do pensamento. Isso aqui, né, quem participa dos grupos de estudo, a gente trabalha bastante, né, os fluidos, e é importante para a gente estar sabendo o que é que nos envolve nessa energia, essa radiação energética. As preces devem ser feitas a Deus, aos bons espíritos. Será? Às vezes tem pessoas que têm costume, né, de fazer ao santo não sei o quê, santo não sei o quê, que muitas vezes são espíritos, né, evoluídos que passaram pela Terra. Bom, se você fizer a prece para Deus, né, vai direto, a espiritualidade também ajuda, né? Deus ali a selecionar, mas é Deus que provê e sabe de tudo. Se você pede aos bons espíritos, também vai passar para Deus, para saber se você merece naquele momento, se não merece, o que vai ser melhor para você, né? Quem tiver dúvida, a gente no Evangelho, capítulo 22, está tudo bem explicadinho. E é ótimo que fique bastante dúvida, que assim a gente fica com vontade de estudar, de pesquisar, de ler, né? Se ficar tudo certinho, não é bom. A prece ajuda a corrigir-nos das dificuldades que a gente tem. Eu sou muito impulsiva, né? Eu já quero responder, eu sou muito braba. Será que a prece ajuda? Claro. Se no momento de eu dar uma resposta torpe para o outro, né, ser grosseira, eu me fecho e faço uma oração, né? Quando no Evangelho fala se fecha num quarto, é aqui, ó, se fechar em você mesmo. Né, pensar com você mesmo. Será que essa é a melhor forma? Se eu estou nervosa, será que eu devo responder? É melhor esperar eu me acalmar. Então, meu Deus, né, me dê lá paciência, tranquilidade, resignação nesse momento, para depois eu orar por essa pessoa e podermos conversar. Né? Vício. A gente pensa que não, né? Eu tenho exemplo na própria família, a oração, a gente com uma prece constante, não foi de 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitos anos, quase 20 anos, mas consegue tocar a pessoa, né? Uma família inteira rezando. Então, e a pessoa quando se toca também começa a orar por ela mesma para se melhorar. Então é importante. Então a prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Né? Quantos de nós, né? Então, a oração nos faz, vamos ver o que realmente a gente está fazendo. Aqui é mais a título de trazer para nós refletirmos sobre as orações, né? A coletânea de preces que o capítulo 23 traz. O próprio Evangelho diz que a prece ela tem que ser algo lá de dentro do meu coração. Só que às vezes, gente, a gente está tão tribulado, às vezes em situações tão difíceis que a gente não consegue organizar o nosso pensamento. Então, pensando nisso, que os espíritos trouxeram algumas orações como sugestão para que nós possamos utilizar delas. Aquelas pessoas que ainda não conseguem elaborar um pensamento sozinhas ou no momento não conseguem. Posso usar? Pode. Se precisar, se tiver interesse, né? Então, uma forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração.
E o objetivo da prece, né, é levar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nela creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras, né, quando vindas do nosso íntimo. Aí só para saber, né, são 5 categorias, né, preces gerais, prece por aqueles mesmo que ora, prece pelos vivos, prece pelos mortos, desencarnados, preces especiais, pelos enfermos e pelos obsidiados, né? Qual o propósito dessas preces? De nos ligar à divindade, de nos fazer refletir e de nos ajudar naqueles momentos em que a gente não consegue fazer oração sozinho. Então, aqui só para, né, as preces gerais, lá tem oração dominical, Pai Nosso, as reuniões espíritas para os médios, prece por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiões, aos espíritos protetores, para afastar os maus espíritos. E aí vai, né, nas aflições da vida, ação de graça por um favor obtido, né, quando a gente quer agradecer, ato de submissão e resignação. Aí também aqui mais uma passagem de Jesus. Ele foi um pouco mais longe, caindo sobre seu rosto, orou dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, a minha vontade, mas a tua. Olha a oração de Jesus. Ele pede, ele está ali, né, passando por uma aflição no momento em que ele vai ser crucificado. Mas ao mesmo tempo diz: mas seja feita a sua vontade, Pai. O Senhor sabe muito mais. Né? E aí prece por outros, prece por aqueles que já não estão na terra, prece pelos doentes, né? Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, a partir da prece. A terapia da oração. E antes disso, tem um médico que faz pesquisa na Universidade da Pensilvânia, Dr. Andrew Newberg, e ele tem pesquisado sobre, então é a ciência com a religião, sobre a importância da prece e a função, né, da prece no ser humano. Então, um dos exemplos, né, do que ele fez, ele pegou um grupo de idosos que estavam com muito problema de memória e por 8 semanas, durante 12 minutos, esses idosos fizeram orações. Ao final, ele analisou novamente o cérebro daqueles idosos e o cérebro estava aqui quase novamente perfeito. Eles voltaram a ter lembranças, né? E aí ele retirou disso que a prece, gente, auxilia a corrigir o nosso cérebro, a melhorar a nossa sintonia, aos neurotransmissores que nós temos, para que, né, as sinapses se deem de uma forma mais adequada, mais saudável. Então, é a ciência provando, né, a neurociência que aí está. Então, isso é importante da gente ver, que não é só porque a gente religioso fala, e ele fala novamente da importância da prece, da religião, seja qual ela seja, mas que a prece modifica o nosso estado mental, não só vibracional, mas também físico e material, né? Então, terapia da oração. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidade normalmente não detectadas que fazem parte do mundo extrafísico. O psiquismo que ora consegue resistências no campo de energia, que converte em forças de manutenção os equipamentos nervosos funcionais da mente e do corpo. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite. Olha a responsabilidade. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Joana de Ângeles, livro Momentos Enriquecedores. Quando dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz
para todas as doenças da alma, e nós vimos que a ciência está provando até as doenças do físico.